A interpretação é um dos pilares da psicanálise, um processo bem complexo e delicado que exige do psicanalista uma série de habilidades e conhecimentos profundos. É através da interpretação que o inconsciente, repleto dos seus desejos, dos conflitos, das defesas, se revela, possibilitando aí ao sujeito um maior autoconhecimento e, consequentemente, a possibilidade de uma transformação na sua forma de ser, pensar ou sentir. Então, o que é a interpretação na psicanálise? A interpretação pode ser definida como a ação de atribuir um significado a um determinado elemento psíquico, como um sonho, um lapso de linguagem, um sintoma, uma associação livre, aquilo que o analisando fala. E o objetivo da interpretação é tornar consciente o inconsciente, ou seja, trazer à luz os processos mentais que estão ocultos, influenciando o comportamento do indivíduo no seu dia a dia. E qual é a importância da interpretação quando a gente fala da psicanálise? A interpretação é fundamental para o processo analítico, pois facilita o acesso ao inconsciente. Ao interpretar os elementos psíquicos, o psicanalista ajuda o paciente a acessar as camadas mais profundas da sua psique, onde se encontram os conflitos e desejos reprimidos. Também promove a elaboração, ou seja, a interpretação permite que o paciente elabore seus conflitos, compreendendo suas origens e os seus significados. Também favorece a mudança. Ao tomar consciência de seus processos inconscientes, o paciente pode modificar os seus padrões de comportamento e encontrar novas formas de lidar com seus problemas. E como que funciona a interpretação? A interpretação é um processo dinâmico e singular ao mesmo tempo que varia de acordo com cada paciente e cada situação clínica. No entanto, alguns princípios gerais podem ser destacados, como, por exemplo, a associação livre. A associação livre é o método fundamental da psicanálise. O paciente é convidado a dizer tudo o que lhe vier à mente, sem censura, sem julgamento, sem certo ou errado, permitindo que aquele material inconsciente venha para sua consciência, que ele possa falar sobre isso. A análise dos sonhos também é um caminho para poder fazer uma interpretação. Os sonhos são considerados a via régia para o inconsciente, como dizia Freud. Através da interpretação dos sonhos, o psicanalista pode acessar os desejos e conflitos reprimidos do paciente. Também vão existir aí atos falhos. Atos falhos como lapsos de linguagem, esquecimentos, tombos, equívocos, tudo isso pode revelar conteúdos inconscientes. Podemos fazer uma interpretação também a partir da análise da transferência. A transferência é a vivência de sentimentos e expectativas do passado que são direcionados ao analista. A análise da transferência permite compreender como o paciente se relaciona com os outros e consigo mesmo. Além disso, também podemos analisar a contratransferência. A contratransferência são reações emocionais do analista em relação ao paciente. A análise da contratransferência permite ao analista obter informações valiosas sobre o mundo interno do paciente, pois como se trata de uma comunicação de inconsciente para inconsciente, as reações do analista também querem dizer alguma coisa sobre o processo de análise que está acontecendo. E qual seria o papel do psicanalista quando a gente fala da interpretação? O psicanalista desempenha um papel muito importante quando a gente fala sobre interpretar. Ele tem que escutar atentamente, ou seja, o psicanalista precisa escutar o paciente com atenção, captando as nuances das suas falas e do seu comportamento. Também precisa observar a linguagem não verbal. Além das palavras, o psicanalista tem que observar a linguagem corporal, as expressões faciais e outros sinais não verbais do paciente, até mesmo nas suas próprias atitudes. Ele também deve estabelecer uma relação de confiança. A relação de confiança entre o analista e o paciente é muito importante para que o processo de interpretação aconteça, senão ele não acontece. Também precisa buscar conhecimento teórico. O psicanalista precisa ter uma sólida percepção da teoria psicanalítica para poder interpretar o material clínico. E outra coisa importante, ser neutro e imparcial. O psicanalista deve manter uma postura neutra e imparcial diante da história do analisando, evitando julgamentos, interpretações precipitadas, coisas que são suas que vão influenciar. Outra coisa, ter sensibilidade clínica. A sensibilidade clínica é fundamental para que o psicanalista possa dosar a profundidade e a frequência das interpretações, adaptando-as às necessidades de cada paciente.
Mas como que um psicanalista pode aprimorar a sua interpretação? Tem vários fatores. Para aprimorar a sua capacidade de interpretar, o psicanalista pode passar por uma supervisão periodicamente. A supervisão com um psicanalista mais experiente é fundamental para o desenvolvimento do processo de análise. Também pode participar de grupos de estudo. A troca de experiências com outros colegas vai enriquecendo a prática clínica. Na própria análise do analista, a análise pessoal é essencial para que o analista possa compreender todos os seus processos inconscientes e assim oferecer um trabalho mais autêntico e eficaz. Quanto mais ele se conhece, mais ele ajuda o outro. E continuar estudando, isso também é um ponto muito importante. A psicanálise é um campo em constante evolução e o psicanalista ele precisa se manter atualizado sobre as novas teorias e pesquisas. E outro ponto importante, desenvolver uma intuição. A intuição é uma ferramenta que também faz parte do processo da análise, por mais que isso possa parecer estranho num primeiro momento. Ela auxilia a captar os significados ocultos nas palavras e nos comportamentos do paciente. A interpretação é um processo que é bastante complexo, não é tão simples assim, mas é fundamental na análise. Ela vai permitir que o inconsciente seja revelado, possibilitando aí o sujeito um maior autoconhecimento e uma possibilidade de transformação. O psicanalista, por meio da sua escuta atenta, do seu conhecimento teórico, da sua sensibilidade clínica, vai desempenhar um papel muito importante nessa interpretação e vai auxiliar o paciente a desvendar esses mistérios da própria psique. A interpretação também não pode ser feita de qualquer forma. Ela precisa ser feita com calma, com paciência, e acontecer a partir daquilo que é simbólico que o paciente está trazendo em suas falas. Interpretar é uma arte que precisa ser aprimorada com o tempo. Um psicanalista deve ter essa responsabilidade de se desenvolver cada vez mais para que possa compreender melhor aquilo que o paciente está trazendo. E um detalhe importante, a interpretação não pode ser feita de uma forma selvagem, de qualquer jeito. Ela precisa acontecer de uma maneira que faça sentido, coerência com a história do próprio paciente. Talvez o paciente não aceite ou tenha uma resistência em compreender. Se isso acontecer, está tudo bem. Segue com o processo de análise e interpretação dos conteúdos. Entendeu um pouco mais sobre a interpretação? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!